Menopausa não é doença, mas também não tem cura. Menopausa não é sofrimento. Mas por que que todas as mulheres nessa fase vivem aí na chorumela, nas reclamações, se é um processo natural? E ele é muito bem-vindo quando ele é aceito esse processo. O fato é que muitas mulheres ainda estão aí perdidas, né, com esses sintomas comuns da menopausa que a gente vê por aí, que são naturais, exatamente, são naturais. E o fato de ser natural significa assim, toda mulher vai passar por esta fase. E é importante a gente refletir sobre isso, para que não fique assim, entristecida pelos sintomas que está enfrentando, talvez revoltada, talvez sem entender de fato, né, o que está acontecendo, por que que essa informação não chega para a gente. E aí vem aquelas questões assim, poxa, mas eu quero viver essa menopausa. Como que eu vou enfrentar tudo isso? Como eu vou viver tudo isso se eu não tenho informações para alcançar chegar a isso, né? E a gente vai ver que não é sofrimento. Não é mulher na menopausa não precisa sentir dor. E aí, o que a gente pensa inicialmente quando a gente entende isso, quando a gente observa isso nas mulheres? Que a menopausa, ela não significa dizer que a gente vai sofrer. A minha própria experiência, em algum momento eu vou trazer para vocês, com os sintomas quando começaram a surgir e a mulher 40 a mais, ela já começa a apresentar esse declínio do hormônio estrogênio e que já vai inicialmente afetando todo o corpo físico dessa mulher. Não só o corpo físico, como o metabolismo dela é alterado, assim como também as questões emocionais. E quando a gente não é trazido para a gente de forma surpresa, a tendência é a gente conseguir enfrentar muito. Então, como as mulheres de hoje estão vivenciando essa dor desse período do climatério e menopausa? Como elas estão enfrentando? Olhando para o seu corpo físico, achando que está tudo muito ruim, que está tudo muito pesado para ela, que ela não era assim e que acabou se tornando e ficando com o corpo dessa forma. Mas esse olhar externo, ele não é tão impactante quando a gente conversa ou quando a gente percebe na mulher as alterações emocionais. E isso tem um impacto, eu costumo dizer que isso de fato é a dor da menopausa. Isso é a dor, isso incomoda, né? Isso atrapalha o nosso dia a dia. Por quê? Porque o hormônio estrogênio, que é aí o comandante da situação, ele demora mais ou ele não chega lá nos neuroreceptores cerebrais. E isso aí altera as glândulas, inclusive o hipotálamo, que vai interferir ali conjuntamente com os vizinhos, que é a dopamina e a serotonina. Então, quando a gente percebe essa caminhada desse hormônio, aí a gente assim está vendo que ele faz um caminho no nosso corpo. E quando esse caminho ele não é bem feito, ele não chega a todo o nosso organismo, né? Tem alterações. E o mais grave são as alterações metabólicas. E a gente enfrenta isso? Sim, a gente enfrenta isso. Quem aqui já ouviu falar que a menopausa é algo que tem que aceitar e sofrer calada? Quem já pensou nisso? Ah, a gente tem que sofrer calada porque a gente está na menopausa? Isso tudo a gente não pode comentar com ninguém, a gente não pode falar para o marido, a gente não pode falar que essas alterações estão nos incomodando, estão nos trazendo assim repercussões também para a nossa vida diária. Quem falou que temos que ficar calada? Ou quando muitas vezes a gente comenta e não é bem aceita. E por isso a gente vai se retraindo. Isso também é um processo doloroso. Mas à medida em que a gente também vai se interessando por o que está acontecendo consigo, a gente também vai trazendo isso para a família. Então, a gente não vai trazer só coisas negativas para a família. A gente vai dizer que, assim como passamos pela puberdade, como passamos pela gestação, como passamos pelos ciclos hormonais,
nós também estamos passando por oscilações hormonais na fase do climatério e menopausa. E esses sintomas, para muitas mulheres, iniciam aos 40 anos, quando não uma menopausa que trouxe para ela, e a gente está falando uma menopausa cirúrgica, por exemplo, né, que fez a retirada do útero, dos ovários, por doença ou por doenças autoimunes também, que pode acontecer também interferência hormonal, e muito. E aí, a gente não tem que sofrer calada, ninguém é obrigada a sofrer a menopausa calada. E como o sofrimento não é obrigatório, a gente sempre lembra que o que é a fase dessa mulher? O que ela passa? O que ela sente? E aí eu vou dizer assim, de uma forma bem simples e clara. Ela sente porque está havendo um declínio hormonal de estrogênio e progesterona e ela vai ter os impactos disso. Mulher, vai ter impacto. E tu não é diferente de nenhuma. Tá todo mundo na mesma situação. E a percepção disso, precoce, vai te ajudar muito. Mas seja lá qual momento você começou a perceber e começou a buscar ajuda, também está valendo. Mas muitas mulheres querem informação sobre menopausa, mas informações fragmentadas. Eu escuto aqui, eu escuto ali, eu faço ali, eu recebo uma dica, eu recebo uma orientação, eu recebo uma recomendação e vou tocando o barco. Mulher, não é assim. Se você quer de fato passar 40% da tua vida de forma muito melhor e até melhor da forma de que você já conviveu, esse é o grande momento. É de enfrentar realmente essas oscilações hormonais, não somente entendendo o que acontece com o teu corpo, mas também o que acontece internamente contigo, porque daí você consegue minorar até esses sintomas. Então a gente sabe que o conhecimento, ele é fundamental, perfeito, informação, mas é preciso estar dentro de você, em aceitar ou em lutar essa fase de oscilações hormonais. E a gente vai percebendo assim, mas a gente traz muitas crenças, né, de mulheres que já passaram por esse período menopausal. E o que elas contam pra gente? Né? Vamos pensar aí. Pensa o que você ouviu na sua casa, da sua mãe, da sua avó, das suas primas, irmãs. O que você ouviu? Que era descida de ladeira. Né? Que é quando entra a menopausa, ou então a gente escuta assim, ih, você não sabe de nada. Porque quando chegar a tua menopausa, aí é que você vai saber, aí é que você vai chamar ou baixar o fogo, né? Ah, você vai baixar o fogo, você vai ver o que é a menopausa. Por quê? Porque sempre foi visto de uma forma de que não é natural, que é um processo de doença, que é um processo que vai te deixar ainda mais doente do que, no fato, a observação da pessoa em falar isso já traz de repercussão. E aí a gente percebe assim, o que você, olhando para você e pensando com você, o que você já ouviu da menopausa? Você, o que você já ouviu? Ou se você não ouviu nada, comenta aí. Eu já ouvi sim, eu nunca ouvi, eu não sabia, me pegou de surpresa, quando eu vi eu já estava sem poder. Não interessa muito a fase que você descobriu o processo. O que interessa agora é que você já está aqui e já pode dizer assim, a partir de hoje eu quero enfrentar e ser diferente. Então a menopausa tem um processo. Ou você aceita e luta contra essas alterações hormonais. É um conflito? Não, não é um conflito íntimo por isso. Não chega a ser um conflito, mas uma responsabilidade, onde eu sempre digo aqui nos meus vídeos, em que a mulher tem que ser o centro desse processo. Ela tem que fazer a gestão da sua saúde, fazer a gestão do climatério e menopausa. Porque se ela não fizer essa gestão, isso vai interferir em todo o processo da vida dela, inclusive
inclusive no metabolismo, a trazer outras doenças para ela. Então, além dela perceber, descobrir que está na fase da menopausa, né? E a gente vai falar isso muito mais detalhadamente, porque a gente sabe que a menopausa é o término da menstruação, é a última menstruação e mais aí um ano de aniversário para poder concluir que você entrou na menopausa. Talvez algumas mulheres entram de forma mais tardia, isso vai ter uma variação, mas até os 58 anos, provavelmente ela já vai estar na menopausa. Aqui no Brasil, é muito comum em dados estatísticos a mulher estar entre os 51 e 52 anos de idade. E no mundo, 49 anos a mulher já está na menopausa. E a gente vai percebendo aqui que isso, muitas falas que a gente escutou na nossa casa, ouvimos falar, muito mais atrapalhou a nossa vida nesse processo do que nos ajudou. Exatamente, muito mais que atrapalhou. Porque se nesse momento que nós estamos vivendo, a gente está vendo, e aí vocês também devem estar vendo, que já estão aqui comigo, me acompanhando e ouvindo, como o comércio para essas mulheres aumentaram. Começaram a achar tantos problemas com as mulheres nessa fase, que é uma fase natural, começaram a achar tantos problemas que começaram a achar soluções para esses problemas. E isso fez um comércio, manipulou muito a cabeça das mulheres com a questão, por exemplo, de estética. Mulher, tem muita coisa que a gente quer fazer de estética e tá tudo bem, vamos fazer aquilo que nos incomoda, né? Eu não estou aqui para reprovar nada disso, mas mulheres, a coisa está mais séria do que a gente imagina, porque estão achando solução para problemas que foram criados e inventados, que não havia problema. Como por isso? Por quê? Porque as mulheres estão precisando viver de uma forma feliz, para trabalhar, para produzir. E uma mulher no 40 mais, ela está ali no auge da vida, está no potencial dela. E aí, nesse exato momento, começam a cair de paraquedas um declínio hormonal que vai me trazendo, por exemplo, névoa mental, esquecimentos, lentidão, não consigo terminar as frases, esqueço chave de carro, esqueço celular. E aí, como que essas mulheres, se elas não souberem avançar, se acalmar, aceitar e lutar contra esses sintomas, de forma a procurar apoio, rede de apoio, ajuda, fica humanamente impossível, né? Fica assim uma situação que, se a gente não estiver atenta, isso pode trazer repercussões no nosso casamento, na nossa vida diária, nos relacionamentos. Então, vamos correr aqui, porque tem muito o que falar e tem muita coisa aqui de recomendação que com certeza você já vai utilizar hoje mesmo. Já vou aí te orientar para que você já comece a enfrentar esse momento, essa fase que eu chamo fase do ouro. E a gente vai ver aí que a menopausa não é doença. Ela não é doença. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Acho que vocês não estão me ouvindo. Ela não é doença, mas ela também não tem cura. Ela não tem doença, mas ela também não tem cura. Eu tirei o microfone que eu achei que não está funcionando. Menopausa, ela precisa ser dado atenção aos sintomas dela. E a gente vai falar de alguns. Primeiro que para a produção de óvulos, o que acontece no corpo? Para de produzir óvulos e o ciclo menstrual encerra. E aí, a menopausa, ela tem esse diagnóstico de 12 meses, mulher. Se sangrar antes dos 12 meses, ainda vai ter que reiniciar a contagem de 12 meses para você confirmar que você entrou na menopausa. Os ovários, eles reduzem a produção de hormônios. E o hormônio, ele é essencial para a nossa vida. Ele é muito essencial para a nossa vida. Ele vai até o cérebro, ele vai para todos os órgãos do nosso corpo, né? Ele
Deixa eu ver se agora a gente consegue colocar aqui. Ele vai para todos os órgãos do nosso corpo. E os receptores estão ali, as janelinhas estão ali esperando que esse hormônio chegue. Há sintomas vasomotores, como por exemplo fogacho, eu recebo muitas mensagens sobre isso. O fogacho, ele é um sintoma vasomotor, uma dilatação, né, e contração das nossas veias. Isso repercute nesse fogacho. Então você imagine ali, né? Eu costumo dizer que o hipotálamo está maluco. Ele é que regula o centro da temperatura. E aí, quando não chega lá esse hormônio, ele começa a ser afetado por todo esse processo que funcionava de uma forma e agora não funciona como ele gostaria. E aí, ele é fofoqueiro, ele atinge ali a serotonina e também a dopamina, que é aquele que vai interferir nas suas emoções, vamos dizer, no seu humor, e você começa a ficar mais irritada. Por isso a importância de conversar com a família, com o companheiro, com o marido, com o irmão, com a sua convivência, para que ele possa também ser tocado de que você precisa enfrentar tudo isso e até também ser uma rede de apoio. Muitos casais aí se separam nessa fase do início do climatério e menopausa por não terem essa compreensão assertiva com a realidade dessa mulher e que veio para ficar. Ela não veio para fazer uma visita no teu corpo e na tua mente. Ah, vou ficar um tempo e daqui a pouco eu vou embora. Não, ela vai permanecer ali. E por isso, se acalmar para enfrentar esses desafios, porque você consegue enfrentar esses desafios. A gente, quando quer e entende o que está acontecendo, e entende o processo não só do climatério e menopausa, mas da vida. A gente tem alterações no sono, porque esses fogachos não deixam a gente dormir. A gente tem mudanças de humor, como, por exemplo, irritabilidade, ansiedade e depressão. É o que é de mais comum nessa fase. E o que eu vejo mais as mulheres se queixarem é o sobrepeso. Então, há uma gordura abdominal. Há uma bolsinha abdominal ali, né? Eu costumo dizer que são gorduras mal localizadas. O que está aqui fazendo o quê e para que está fazendo ali? Porque nesse momento o corpo, o ovário já não produz esse estrogênio, né? E estrogênio vem do grego óstrios, né? Que chama-se frenesia, o desejo insano das mulheres. Então essa origem vem lá do grego. E é muito interessante a gente perceber que quando começa, né, esses sintomas de humor, esses sintomas de alteração, que a gente já começa a ficar irritada, começa a ficar desesperada, quando você tem noção de que você não é aquilo e nem quer ser aquilo, você pensa, eu não quero ser essa mulher irritada, eu não quero ser essa mulher angustiada, o que eu estou sentindo aqui é uma alteração hormonal e eu não vou me deixar levar por ela, porque eu não quero isso, eu não quero ser essa mulher. E eu não quero ser essa mulher que rompe relacionamentos, que arruma encrenca todos os dias, que se sente inferior porque não conseguiu avançar aquilo que precisa, porque as reações são as maiores possíveis, né? A gente já viu aí história de mulheres que surtam, de mulheres na fase TPM, que dirá na fase de climatério e menopausa, que é muito mais contínuo, que é muito mais provocador até, é uma luta íntima, porque você tem que falar, não, eu não quero ser essa mulher, e aconteceu comigo, eu não quero ser essa mulher, eu não sou essa mulher que grita, que briga, que reclama, eu não sou, isso não é a minha identidade. E por que agora eu estou enfrentando isso? Então, há uns 8 anos atrás, eu fiz um curso de climatério na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E de lá para cá, eu me transformei em outra mulher. Porque as informações foram chegando e elas foram chegando para a gente de uma forma muito sutil, muito natural. Não há muitas pesquisas. Gente, eu já li muitas pesquisas. Muitas, principalmente na fase do meu mestrado. E eu não achei,
para mulheres com transplante de medula óssea, que foi a parte que eu mais foquei, os sintomas da menopausa, porque aí interrompe, eles entram precocemente, dependendo da idade da mulher, nos sintomas do climatério, por conta do tratamento quimioterápico, radioterápico, contínuo. E aí elas já entram na menopausa. E foram essas mulheres que eu convivi, mulheres que lutavam, que tinham que enfrentar essas alterações íntimas, né, precocemente. Então, aceita que há essa interferência no humor. Aceita que muitas vezes você tratou o outro mal, que não foi porque você quis. Reflete sobre isso, para que você no outro dia consiga atender melhor e até mesmo se desculpar. Não, eu não quero ser essa pessoa. Fale para você, eu não quero ser essa pessoa, porque eu não sou assim. Eu não quero ser porque eu não sou assim. E aí a gente percebe muita alteração maior, alteração muito maior. Meus microfones estão desligando automaticamente. Eu estou tentando aqui vencer essa live, mas eu estou acionando ele aqui. Peço desculpas por isso. E esse aumento de peso, que tem alteração metabólica, e é muito interessante a gente falar aqui, olha, estou com os dois aqui, é interessante a gente falar. Esse ganho de peso, ele é sim pela fase do climatério e menopausa, mas se você vem com uma cultura de uma alimentação inadequada, isso vai interferir muito mais na tua fase. E essa alimentação, ela já tem aí um ponto principal de melhoria, por exemplo, nos fogachos, porque você começa a fazer uma alimentação anti-inflamatória. E que alimentação é essa? É alimentos de verdade. E você é capaz, mulher, de perceber os alimentos que não te fazem bem. E aí, quando a gente entra no 40 a mais, no 50 a mais, a gente já nem quer, porque a gente já sabe que aquele alimento ele não vai ser bom para a gente. E por que insistir em consumir esses alimentos que não fazem bem? Por quê? A alimentação anti-inflamatória, e aí a gente vai poder aqui nessas lives até comentar muitas delas, são coisas simples que você tem em casa. O máximo que você pode acrescentar é uma coisa ou outra e já vai se preparando para isso. Porque aí você começa a sentir melhoria nisso. Eu mesma, aos 50 anos, eu radicalizei a minha alimentação. E eu sou muito mais feliz do que quando eu vivia os 40 até os 50. Falei, gente, a gente não imagina o quanto a gente é feliz depois que aprende, depois que encara, depois que enfrenta, depois que aceita a situação. E eu fui uma pessoa que tive um sintoma muito drástico, né? Que foi incontinência urinária aos 49, 50 anos de idade. Você imagina isso? Como é que você vai viver aí? Falei, não, peraí, vamos reiniciar, porque eu sempre busquei a qualidade de vida. E eu quero passar essa experiência para você em algumas das lives que a gente vai fazer aqui, que são uma live de aquecimento para o Menopausa Sem Dor. Então, esse curso que eu fiz há 7 anos atrás, ele me trouxe uma experiência bem fantástica. Ele que me ajudou de fato na minha alimentação, porque eu tinha preocupação muito grande com os ossos. Na faculdade de enfermagem, o que mais a gente aprende é a preocupação e o estilo de vida. E aí essa preocupação de lá na frente, né, não poder andar, sentir dor nos joelhos, dor nos pés, e eu era uma pessoa que gostava de fazer atividade física, mas não tinha tempo de fazer como hoje eu tenho tempo de fazer. E aí minha atividade física era o quê? Nos finais de semana, e eu fazia algo em casa junto com as crianças, porque as crianças queriam sempre brincar, esporte e atividade física, e a gente estava sempre envolvido com as crianças / adolescentes, né? Esse aumento do peso, ele vai trazer pra gente um processo de dor, deixa eu ver se desligou aqui, já voltou. Um processo de dor, porque começa a incomodar as mulheres. Começam a incomodar as mulheres 40 a mais, que estão aí usando os tops, estão usando as roupas ainda, né, curtas e se sente incomodada com essa gordura abdominal. Já estão aí nos procedimentos também, tá tudo bem. Cada um deve fazer aquilo que achar melhor, mas faça com consciência, faça com respeito ao teu corpo, mas procure entender esse processo natural, que a menopausa ela não pode ter dor. Se a menopausa doer para você, você não enfrentou a menopausa. Você não sabe enfrentar a menopausa. Se ela está doendo para você, porque para mim ela não está doendo.
Porque eu consigo ver, e muitas mulheres, e a gente vai trazer histórias aqui, que conseguem ver esse processo natural e conseguem enfrentar. Mas é olhando para si próprio, é tomando conta do que está acontecendo com você. Porque se você olhar para o que estão fazendo aí com a gente nessa fase, está muito preocupante, está muito preocupante. Colocando como algo, né? Os psiquiatras acham que todas as mulheres estão com depressão nessa fase. Você entrou no consultório, você já sai com a receita, né? Para ir para a psicoterapia, para ir para o antidepressivo, que é bem indicado para algumas mulheres no climatério menopausa por conta de fogachos. É bem indicado para melhorar sim o humor. Ele reduz ele acalma a serotonina e a dopamina. Ele dá uma acalmada nela. Não gasta muito não, gasta pouquinho aí. Então te dá uma ajuda. Você com certeza deve estar cheia aí dos medicamentos na cabeceira, aliviando sintomas da menopausa, de coisas que você poderia fazer e não precisar. Como alimentação, por exemplo. Então é fácil acalmar um sintoma. É fácil. Só que ela veio para ficar e você vai acalmar até quando? Então, se você não enfrentar esses desafios, vai se tornar muito mais complexo. Então, a mulher com a intenção de querer, de forma imediata, solucionar essas questões, isso vai trazer para ela mais fragilidade emocional. E isso está dentro das pesquisas. Porque a fragilidade emocional vai fazer com que você fique dependente desses medicamentos para tratar sintomas que você poderia minimizar e muito. Aí a gente vai falar também, tem muitos vídeos aí sobre a gestão do autocuidado, né? Qual o percentual dos pilares do autocuidado eu estou aí praticando, eu estou fazendo. Então a gente quer efeito mágico? Não tem. Não tem. Se você quer de fato viver 40% da sua vida sem qualidade de vida, e se acendeu, você vai viver, mas vai viver sem qualidade de vida, sem atenção àquilo que mais você poderia ter dado, né? Eu recebo mensagem de mulheres que querem efeito tsunami, efeito mágico, não tem efeito mágico. E o que mais incomoda as mulheres é a secura vaginal, né? E as dores nas relações sexuais, é o que mais incomoda. E isso melhora também. Como melhora? Não vai aí se afastar do seu marido, né? Eu costumo dizer aqui no trabalho que eu faço, né? Que quanto mais, quanto menos. Quanto mais você se afastar do seu marido pelos sintomas do climatério menopausa, mais você vai ficar afastado. E isso aí é uma questão que a gente tem live aqui nesse aquecimento que eu estou fazendo para o Menopausa Sem Dor. A gente tem live aqui em que a gente vai falar sobre esse relacionamento. O que a gente pode fazer para melhorar? E melhora muito. Só que precisa de você. Enquanto você não aceitar, né, a fase, não buscar medidas que vão te proporcionar esse bem-estar, né, você vai generalizar, porque você traz aí muitas crenças que envolvem a sua caminhada de relacionamentos também. Então, o que te contaram sobre esse relacionamento conjugal, tem muita coisa, né? Eu tenho estudado, já estudei, tem muitas coisas para te falar de modernidade. Não se afaste dos seus companheiros. Quanto menos. Lutem, porque tem estratégias, tem práticas e tem ferramentas para que a gente possa minimizar isso. A perda da massa óssea, né? A gente está fazendo um apanhado aqui, o que acontece com a mulher na menopausa. Então, tem a perda da massa óssea, que isso é uma coisa que impacta muito as mulheres, porque sem fortalecer os ossos, né? Impossível da gente conseguir. E tem outra forma mágica de fortalecer? Não tem efeito de tsunami, não tem um remedinho, sabe aquelas dicas que você vai pegando com um, pegando com o outro e coloca o seu cuidado todo fragmentado? Não fragmenta a melhor fase da tua vida, não fragmenta, traz ela para você. Você é a gestora,
Você aprende aqui, nesse meu trabalho, a desenvolver essas habilidades. Quando você for um consultório médico, você já sabe. Você já está com o teu caderninho aí, anotando tudo. Por quê? Porque você vai esquecer. Você vai esquecer. Aí volta do consultório, esqueci de perguntar, esqueci de falar, esqueci, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. O médico, desligou aqui, desligou. O médico, eu vou trocar esse microfone hoje, gente, peço desculpa, os dois estão desligando. O médico, ele é rede de apoio, ele não é o que vai solucionar o seu problema. A mulher também passa por alterações cardiovasculares. Né? Eu, quando estudei cardiologia, eu me especializei em cardiologia, no cuidado de enfermagem, eu fiquei assustada com as mulheres. Eu fiquei impactada. Tinham muito mais mulheres sendo atendidas do que homens. E aí eu percebia, na minha época que eu fiz, percebia que os homens morriam mais rapidamente. Os homens, eles chegavam com um súbito, né? E as mulheres ficavam ali, fazendo um monte de exames, fazendo um monte de coisas que na realidade era o climatério que elas estavam enfrentando. E mulher doente é mulher para sempre, né? Que fica aí nesse remando nesses sintomas e não busca ajuda e não traz essa gestão para si própria, não consegue dominar isso tudo que está acontecendo com ela. E aí a gente vai começar a aprender isso, a gente vai começar a fazer essa escrita, a gente vai começar a desenvolver esses pilares de autocuidado e vamos até fazer muitos testes aqui para a gente poder aprender, né? O que a medicina do estilo de vida traz hoje para a gente. Então tem alteração sim cardiovascular. E por quê? Porque aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, porque aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E a gente quer ser essa mulher sem qualidade de vida, né? As doenças elas vão chegar, porque o teu metabolismo vai ser alterado pela baixa estrogênica, é fato. E aí, se você não corrige a alimentação, né, se você não vai fazer o pilar do exercício físico, isso a tendência é te trazer doenças. Quantas mulheres aí diabéticas, hipertensas, além de enfrentar a menopausa, né, estão enfrentando ainda o cuidado com as doenças. E tá tudo bem se você aí já está com alguma doença crônica não transmissível que você poderia ter evitado. A resposta que você escuta das mulheres é muito comum. É genético. Tá desatualizada das pesquisas, né? Porque o percentual da genética é muito pequeno. É muito maior alcançar doenças não transmissíveis exatamente porque você tem um estilo de vida inadequado. E mulher na perimenopausa, 40 a mais, já tem que estar inspirada para ter uma vida melhor, para conseguir alcançar os desejos, para conseguir alcançar as inspirações que a gente vem sempre querendo se melhorar, né? E é tão simples, mas se torna tão complexo quando a gente começa tanto a fragmentar esse autocuidado. E o que eu vou falar aqui de um outro sintoma, que é a alteração da pele. Alteração da pele, unha e cabelos. Os cabelos vão afinando, vai perdendo cabelo. Eu era a pessoa que tinha mais cabelo nesse mundo. Aí, cadê os cabelos? Vão embora. E tá tudo bem. Vamos ver se voltou. E tá tudo bem os cabelos, porque existem formas de você melhorar, né? Ajudar também na proteção de tudo isso. Mas o que é importante é que a menopausa ela não é um sofrimento, é uma fase natural. E todas as mulheres sentem esses sintomas. As felizardas que não sentem os sintomas, elas não estão excluídas das alterações metabólicas, emocionais, físicas, elas não estão inclusas. Elas só têm mais a dificuldade de perceber aquilo que está acontecendo com elas. Então, elas são felizardas por um lado,
porém elas aí acomodam muito mais, porque como não estão sentindo nada e as alterações vão aumentando cada vez mais, aí ficam muito no sobrepeso, não tomam atitudes assim radicais, como eu, por exemplo, que aos 49 anos, 50 anos tive incontinência urinária, então a medida foi trágica, foi trágica. E eu já tinha feito o curso de climatério na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi aberto um curso de 90 horas, e eu falei, eu vou para esse curso porque eu tenho que aprender sobre isso aí, eu tenho que estudar sobre isso aí porque eu vou ter que resolver isso. E aí já queriam até me levar para o centro cirúrgico. E graças a Deus eu consegui aí fazer a gestão desse autocuidado. Então, cuidado com a alimentação, cuidado com a atividade física, não procrastinem as situações em que vão te levar a ter essa estabilidade desses hormônios, né? Porque eles vão se adequar. Em algum momento, eles vão se adequar. Então, tem rede de apoio, né? Tem médicos especialistas, muito cuidado, né? Estão vendendo muita coisa pra gente, né? Vendendo implantes e implantes, e tá tudo bem. Precisa só a gente se conhecer, precisa a gente saber o que vai buscar, precisa saber o que está ouvindo e as decisões que vão ser tomadas. E não tem como você tomar essas decisões se você não tiver as informações, o conhecimento e, acima de tudo, o entendimento desse autocuidado, que ele é muito mais teu para atravessar essa fase do que do outro. Então eu sempre digo, não transfiram aquilo que é de melhor da tua vida, que é essa fase do ouro. Não terceirize esse autocuidado, não fragmente esse autocuidado. Valorizem o que tem dentro de você, né? A pessoa que você é e a pessoa que você quer ser. Isso vai fazer a diferença. O livro que chama-se Os 5 Pilares do Autocuidado, né? Eu fiquei apaixonada, eu falo que eu fiquei... No final de semana, estou olhando aqui os microfones, no final de semana, né, sem mais fazer nada, fiquei imprestável, né, lendo esse livro, né, que chama-se Os Pilares do Autocuidado. Ele deve estar no meu quarto. Meu livrinho de cabeceira, da saúde mental, né? E o Gregory, Dr. Gregory, fala pra gente que o maior problema não está em fazer, né, ou não fazer o autocuidado, né? Que você não precisa ser obrigada a praticar o autocuidado. Mas o que mais me chama a atenção quando o Gregory fala que falta propósito de saúde na nossa vida. E aí eu implementei e completei aí, me intrometi no livro e falei, e além disso, o que está faltando, né? Propósito de vida. Não é só da saúde, né? Propósito de vida. Propósito de vida, porque sem ter propósito, você não vai para lugar nenhum. Então, qual é o propósito da tua vida para a menopausa ser sem dor? O que você quer lá na frente? O que você busca para você? Porque eu tenho muitos desejos, muitas inspirações, e você também tem. E aí, como é que você quer viver 40% da fase da tua vida entregando esse ouro aí para alguém cuidar de você? Médico, nutricionista, terapeuta, traz para você. Eles são redes de apoio, mas é você que vai buscar esse achado. E a gente vai ver aqui os sintomas mais comuns da menopausa. A gente relacionou aqui bastante, mas eu vou citar aqui os principais, para ver se você, e se quiser, escrevam aí o que você, de sintoma, você apareceu, o que você percebeu, ou se você não percebeu também. Os mais importantes que eu relacionei aqui para falar para vocês: fogacho, alteração no sono, baixa libido é um sintoma que eu mais percebi nas pesquisas, tá? De queixas de mulheres. Alteração no peso, no metabolismo, que o metabolismo, independente de ser climatério, você pode perceber nos homens, eles também vão tendo alterações metabólicas, né?
mas de uma forma com declínio muito diferente da gente, né? Eu costumo dizer que os homens estão sempre na puberdade, né? Até os 70 anos, o declínio hormonal dele acontece de uma forma bem diferente da nossa, mas eles têm alterações metabólicas e nós teremos alterações metabólicas pelo envelhecimento se não tivesse essa fase, porque faz parte do processo do homem. Só que diferente disso, a mulher, se ela não verificar a alimentação dela, até alteração. E quando você descobre uma doença, e aí quando você vai tratar, você descobre que você tem um kit completo. Hipertensão, diabetes, né? Insuficiência renal, outras alterações metabólicas, hipotiroidismo. E aí quando você percebe, né, que está internada com uma doença grave, e aí você descobre tudo isso porque foram alterações metabólicas que são influenciadas pela alimentação e pelo sedentarismo. Muito, muito comum. Imagina se hoje a gente não faz exercício. Tudo, controle remoto, o vidro do carro, você não mais mexe. Os filhos, nós tínhamos 5, 6 no passado, segurávamos filhos no colo, não tem. As famílias cada vez mais diminuídas, né? Antigamente as nossas mães carregavam, claro que sofriam outras alterações, lata d'água na cabeça, fazendo peso, né? E quando não, o hipertiroidismo, que as mulheres ficam muito emagrecidas, né? Perdem muita massa óssea, né? Massa muscular, e aí quando começa a ver, também já está aí com esses problemas metabólicos que você poderia ter evitado. E aí pegam muitas mulheres de surpresa nessa fase e além de outras doenças aí que tem que tratar. Mas fala aí para mim, qual sintoma que você sente mais ou você não sente? Escreve aí nos comentários para eu saber o que você sente aí mais, né? O que a gente sente mais? Para pensar, né? Você que é minha aluna aí, por favor, se você já pega esse caderninho aí e anota, essa live vai ficar gravada, né? E as alunas vão ouvir, muitas trabalham, eu sei disso, mas coloca aí, qual o que mais te incomodou? Mas o mais interessante, quem já tentou aí fazer tratamentos, né, imediatos, quem já tentou e não conseguiu efeito? Primeiro que não tem nada mágico. Não vai aí achar que começou a fazer um tratamento agora que vai ser assim, mágico, já vou ficar bem. É um processo, né? Então, pensa bem comigo. Você está aqui no ponto A, né, no início do teu despertamento, e você quer chegar ao ponto B. E aí tem o quê? Uma jornada aqui para você enfrentar. Essa foi a que eu enfrentei. Aos 49 anos, onde eu me desloquei do Rio para fazer um curso, para aprender, para mim, para eu saber como eu tinha que fazer. Porque aonde eu tentava buscar ajuda, primeiro, as mulheres não sentiam nada. Minhas amigas não sentiam nada. Eu falei, gente, então eu sou a pessoa mais dramática do mundo, porque eu sinto tudo. Eu sinto tudo. E esse despertamento foi bom para mim. Então, se você está aí com sintoma, que bom, seja bem-vinda. Porque agora você já sabe que você tem essas alterações e que bom que você pôde tomar, né, providências com isso. E a principal providência não, peraí, eu enfrentei puberdade, eu enfrentei ciclos menstruais, eu enfrentei TPMs, enfrentei gravidez. Por que que agora, na minha melhor fase, eu estou aí, mulher, bora lá, vamos enfrentar esses desafios? Sim, mais um. E esse desafio, porque ele veio para ficar. Ele não vai passar. Esse desafio, ele não vai passar. Ele não vai passar, porque agora é até o resto da tua vida. E aí, falta de conhecimentos fazem a mulher sofrer, impedem das mulheres buscarem ajuda, né? Elas não buscam ajuda, elas ficam caladas, porque isso está tocando no envelhecimento.
está tocando no envelhecimento. E aí a gente está numa cultura que é corpo bonito. Está numa cultura que a juventude é que manda. Mulher, é você que vai fazer a sua história. A história não é da outra, a história é sua. A história dos teus relacionamentos, a história da tua vida profissional, a história da tua vida de convivência, né, familiar. É a tua história, o teu relacionamento com teus filhos. É a tua história. E aí, falta de suporte adequado, né? A gente tem um sistema de saúde. Né? Gente, eu li muitas pesquisas antes de fazer esse trabalho. Muitas pesquisas. Vi exatamente, né, o que os outros países fazem. Né? Eu estive há um ano atrás na Itália e em Portugal. Eu fui aos hospitais para saber como que lá era feito. Né? Sempre que posso, buscar trabalhos novos para saber de novidades. Por quê? Porque eu estou nessa fase. Não passa um dia se eu não estou lendo um artigo, se eu não estou lendo um conteúdo, se eu não estou me esforçando para aprender sempre o que é de melhor, fazendo ajustes na minha vida. Faça ajustes na vida de vocês. Hoje, a gente já vai sair daqui com uma pequena recomendação, mas já implantem na vida de vocês. Ajustes, eles são diários, eles são contínuos. Não é hoje eu ajustei e esses dias aqui não. É todo dia, passo a passo, tempo a tempo. É sair de um ponto e ir para o outro. Saio daqui e quero chegar aqui. E nessa travessia eu vou encontrar obstáculos. Eu vou encontrar desafios. Assim como eu encontrei em todas as fases hormonais, de oscilações, fase folicular, a fase lútea, que a gente fica lá embaixo. E a gente nem sabia como é que ia enfrentar isso. A gente não sabia como ia enfrentar isso. Então, o sofrimento na menopausa é para as mulheres que não querem enfrentar, por vários motivos, por não terem alcançado o conhecimento, por impedirem, de se auto-impedirem, de pedir ajuda, de contar o que está acontecendo, como lá adolescente, quando tem a sua primeira menstruação, né? É um negacionismo muito nisso. Não nos deixemos influenciar por essa cultura, né? Eu, aos 56 anos de idade, não faço uso de medicamentos para doença crônica, porque o conhecimento e o enfrentamento me ajudou muito a lidar com essa fase. Bom, vamos pensar aqui numa mentalidade para hoje, porque é muito que a gente também coloca, né, na nossa mente. Vamos pensar, menopausa é natural e ela não vai me fazer sofrer. Menopausa é natural e ela não vai me fazer sofrer. Né? Se existe A, B, C, que estão aí com dores, eu estou falando da dor física somente, estou falando das dores emocionais, de se sentir assim, de se sentir... Por quê? Porque nós trazemos os nossos problemas internos, nós trazemos os nossos problemas externos que colocam na nossa mente, né? Que são as situações externas do modo geral, mas também nós temos as nossas questões, nossos problemas filosóficos. E esses problemas é que vão trazendo para a gente, né? Peraí, mas por que eu estou pensando assim? Então, repitam, menopausa é natural e eu não vou sofrer por isso. Isso é o início de tudo. Outras questões. Faço sim pequenos ajustes no meu dia a dia. Mulher, você não sabe o que é comida natural? Sabe o que é comida natural. Sabe que tudo que você abre, que é industrializado, né, vai trazer consequência para você. Você sabe disso. Né? E o saber, olha,
como ele é esclarecedor. Cuidado quando for ao mercado, preste atenção, seja intencional na hora ali de pegar alguma coisa, né? Isso você vai trazer para sua família e você pode, né? Recursos assim maravilhosos, porque todo mundo vai querer saber, porque você gosta tanto daquilo, né? Você compra tanto aquilo, você gosta tanto daquilo. Cuidado emocional, né? Uma recomendação que você pode iniciar hoje. Faça pausas. Eu vi muitas mulheres chegarem na emergência do hospital, muitas. Taquicardia, passando mal, vão fartar. Faça pausas. Você correu a vida inteira ajudando os outros. Família, filhos, maridos. Agora, você vai ter que olhar para você. E esse autocuidado, né, que não é skincare. Aqui a gente não ensina skincare. Você está aqui, não tem. O que tem aqui é o skincare interno. É esse. É que você precisa lapidar para vencer aí e enfrentar a menopausa. Que esse é o meu maior objetivo aqui para você. Cuidados. Autocuidado, que eu vou dizer para vocês, ele tem seus pilares na medicina do estilo de vida. Então, exercício físico, alimentação, conexões sociais, né? Eu tenho falado muito isso nos vídeos, né? Olha essa conexão social, olha isso, você já não está querendo sair de casa, né? Está sempre querendo ficar quietinha no seu canto. Quando você era jovem, você fazia isso? Você não fazia, você queria sair, passear, se divertir, né? E agora você só quer ficar quietinha no seu canto. Ai, quer ficar quietinha. Saudade de casa como nunca. É alteração hormonal. Então, a gente precisa, no pilar da qualidade de vida, conexão social faz parte, né? Seja numa igreja, né? Num culto, seja numa reunião de familiares, né? Interage, mulher. Isso faz parte do pilar do autocuidado da medicina do estilo de vida, falado aí, ó, curso americano. Tá difícil eu conseguir estudar tudo isso, que é tudo em inglês, mas a gente vai. Tá aí, se não tiver conexão social, você também vai ficando cada vez mais. Lembra, quanto mais, mais. Quanto menos, menos. E aí tem a retirada de substâncias nocivas. Por que eu vou falar aqui retirada de substâncias nocivas? Porque a redução, ela não tem pesquisas que seja seguro fazer uso. Então, Flávia, mas eu gosto de, utilizo. Mulher, as escolhas são suas. Você quer continuar? Você continua. Né? Mas você precisa saber do que vai te acontecer, porque se não tem pesquisa segura que o álcool é facilitador de melhoria, né? Porque tinha uma pesquisa anterior que falava que existiam doses recomendadas que era bem-estar, né? Uma taça de vinho, uma dose de uma bebida, né? Só que não tem recomendação. A última que eu li dos Estados Unidos, inclusive, estavam queixando que o uso moderado não minimizou as doenças crônicas não transmissíveis, inclusive câncer. Não tem pesquisa que traga benefício, porque houve um aumento dos casos de câncer. Então, já vai aí trabalhando isso, sabe? Eu gosto, escolhe um dia, sai numa festa, um final de semana, de repente uma família, mas eu vou colocar aqui para você que é a retirada de substâncias nocivas, porque é extremamente inflamatório, né? E aí vai de cada mulher, vai do seu jeito, ponto A para o ponto B, vai no seu tempo, mas vai tendo consciência do que aquilo pode trazer para você lá, né? Porque o álcool, por exemplo, tem pesquisas que aumentam a névoa mental, que aumentam os esquecimentos. Então, sem contar
com o metabolismo, sem contar com o fígado, as doenças hepáticas, né? Então, com doenças cerebrais. Então, estou falando do álcool, mas a gente tem o fumo e a gente tem outras substâncias, né, ilícitas também. E aí a gente vai afinando isso, a gente vai trazendo, vai melhorando. E além disso, né, a gente tem a espiritualidade como pilar do autocuidado, né? E aí essa espiritualidade, essa é uma conexão que você faz com o universo. Eu vou trabalhar dessa forma para ficar claro para você, né? Que aqui a gente não tem diversidade com religião, nem com política, nada disso. Estamos falando de enfrentamento da menopausa. Então, um local, uma leitura, uma meditação, uma conexão, né, com o universo. Eu tenho mulheres aqui ateístas, né, e eu respeito todas as suas escolhas. Então, vamos pensar no que a gente pode melhorar, né? O Dr. Gregory, no livro, ele também aponta esse autocuidado mental, a espiritualidade como um pilar fundamental. Uma outra questão aqui de opções de tratamento para a mulher na menopausa, né? E a nossa live já vai cair. Dizer para vocês, assim, agradecer pela participação de vocês aqui na live. Foi muito bom estar de manhã aqui com vocês. Amanhã, 8 horas, a gente vai trazer um outro tema. Mas lembrar que vocês não merecem, nenhuma de nós merece passar por essa fase, né, sem saúde e sem alegria. E acima de tudo, a menopausa pode ser o início de uma nova vida, de renovação, né, de esperança, de reinventar. Essa é a nossa fase, a melhor fase é a fase do ouro. Então estaremos aqui amanhã às 8 horas. Eu vou encerrar aqui antes que a live caia. Um grande abraço e transmita para as mulheres, né? Reenvie essa live para as mulheres que você acredita que querem enfrentar a menopausa. Um ótimo dia!